O Nebelwerfer foi uma série de armas alemãs da Segunda Guerra Mundial. Eles foram inicialmente desenvolvidos e atribuídos aos Nebeltruppen do exército. Inicialmente, 2 morteiros diferentes foram colocados em campo antes de serem substituídos por uma variedade de lançadores de foguetes, variando em tamanho de 15 a 32 centímetros. As paredes finas dos foguetes tinham a grande vantagem de permitir que quantidades muito maiores de gases, fluidos ou altos explosivos fossem lançados do que artilharia ou mesmo morteiros do mesmo peso. Com exceção da campanha dos Balcãs, os Nebelwerfer foram usados em todas as campanhas do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Uma versão do sistema de calibre 21 cm foi adaptada para uso ar-ar contra bombardeiros aliados. O nome do Nebelwerfer, que se traduz como lançador de fumaça, havia sido dado anteriormente a um Nebelwerfer 35 lançador de fumaça, e mais tarde foi usado para o Nebelwerfer 40 de 10 cm, que poderia lançar projéteis com munições químicas, bem como projéteis de alto explosivo. O mesmo nome foi então usado para sistemas de lançadores de foguetes posteriores. O nome Nebelwerfer permaneceu em uso para ambos os sistemas, o que possivelmente não foi pretendido originalmente. O barulho alto e estridente dos foguetes que se aproximavam levou os soldados aliados na campanha da Sicília a dar-lhe os apelidos de Screaming Mimi e Moaning Minnie. Rudolf Nebel, um aviador e construtor de foguetes alemão, cujo sobrenome se traduz como Neblina, às vezes é incorretamente nomeado como o inventor da artilharia Nebelwerfer. Nebel, no entanto, desenvolveu um sistema de foguete baseado em pólvora com o mesmo nome que ele usou como piloto de caça durante a Primeira Guerra Mundial, derrubando 2 aviões britânicos. A menor velocidade inicial de um morteiro significava que suas paredes de projétil poderiam ser mais finas do que as de projéteis de artilharia, e ele poderia transportar uma carga útil maior do que projéteis de artilharia do mesmo peso. Isso tornou um sistema de entrega atraente para gases venenosos. O Serviço de Guerra Química do Exército dos Estados Unidos desenvolveu seu morteiro químico de 4,2 polegadas precisamente por esse motivo. E os Nebeltruppen compartilhavam esse raciocínio. Sua primeira arma também foi um morteiro, o Nebelwerfer 35 de 10 cm, que foi projetado em 1934. Quase desde o início, o exército queria mais alcance do que os 3.000 metros do Nebelwerfer 35, mas os testes de 2 protótipos não ocorreram até maio de 1940. Nenhum deles foi totalmente satisfatório, mas as melhores características de ambos foram incorporadas ao Nebelwerfer 40. Esta era uma arma de carregamento pela culatra muito avançada com um mecanismo de recuo e um carro com rodas integral. Tinha o dobro do alcance de seu antecessor, mas pesava 8 vezes mais e custava quase 10 vezes mais. O desenvolvimento de foguetes começou durante a década de 1920 e atingiu a fruição no final dos anos 30. Isso ofereceu a oportunidade para os Nebeltruppen lançarem grandes quantidades de gás venenoso ou fumaça simultaneamente. A primeira arma a ser entregue às tropas foi o Nebelwerfer 41 de 15 centímetros em 1940, após a Batalha da França, um foguete projetado especificamente com gás, fumaça e ogivas de alto explosivo. Ele, como praticamente todos os projetos de foguetes alemães, foi estabilizado por rotação para aumentar a precisão. Uma característica muito incomum era que o motor do foguete estava na frente. O venturi de exaustão estava cerca de 2/3 abaixo do corpo do nariz, com a intenção de otimizar o efeito de explosão do foguete, pois a ogiva ainda estaria acima do solo quando detonasse. Isso provou complicar muito a fabricação para pouco efeito extra e não foi copiado em projetos de foguetes posteriores. Foi disparado de um lançador de 6 tubos montado em um carro rebocado adaptado daquele usado pelo PAC-36 de 3,7 centímetros e tinha um alcance de 6.900 metros.
Quase 5,5 milhões de foguetes de 15 centímetros e 6.000 lançadores foram fabricados ao longo da guerra. Os foguetes Nebel Warfare 41 de 28 a 32 centímetros foram introduzidos em 1941, antes da Operação Barbarossa. Eles usavam o mesmo motor, mas carregavam ogivas diferentes. O foguete de 28 centímetros tinha uma ogiva HE, enquanto os foguetes de 32 centímetros eram incendiários. O alcance máximo de cada foguete era de apenas 2.200 metros, uma grave desvantagem tática. Ambos podiam ser disparados de suas caixas de embalagem de madeira ou de uma estrutura especial de madeira ou de metal tubular. Mais tarde, foi desenvolvido um lançador rebocado que podia levar 6 foguetes. Ambos os foguetes usavam os mesmos lançadores, mas trilhos de revestimento especiais tiveram que ser usados para os foguetes de 28 centímetros. O foguete Nebel Warfare 42, de 21 centímetros, que foi introduzido em 1942, tinha um alcance maior de 7.850 metros e um design mais simples do que o foguete menor de 15 centímetros. Ele foi feito apenas com ogivas de alto explosivo e foi disparado de um lançador de 5 tubos que usava o mesmo carro da arma menor. Trilhos de revestimento foram usados para permitir que ele disparasse o foguete menor de 15 centímetros. Ele também foi adaptado para uso pela Luftwaffe para quebrar formações de bombardeiros aliados em 1943, como o Werfer Granate 21. O último foguete projetado pelos alemães a ser introduzido foi o Nebel Warfare 42, de 30 centímetros, em 1943. O objetivo era substituir os foguetes de 28 e 32 centímetros que tinham um alcance muito curto. Os avanços na química do propulsor também reduziram sua fumaça. Ele poderia ser disparado de todas as mesmas plataformas que os foguetes mais antigos, e muitos dos lançadores mais antigos foram convertidos para serem usados com o foguete mais novo, instalando trilhos adaptados, embora também tivesse seu próprio lançador projetado para esse propósito, o Hakkeren Warfare 56 de 30 centímetros. Após a guarnição ter carregado e mirado o lançador, eles tinham que se proteger de 10 a 15 metros de distância para evitar as chamas do escapamento, e disparariam os foguetes com um interruptor elétrico. Após o disparo, no entanto, uma longa faixa de fumaça era visível a uma distância considerável, deixando o Nebel Warfare vulnerável ao fogo de contrabateria. Portanto, era necessário realocar o lançador e a guarnição o mais rápido possível após o disparo.